Artes, amigo. Opa. Pronto. Vamos só esperar um pouquinho. As pessoas vão entrando e aí a gente inicia. Pessoal, só vou dar mais uns 5 minutinhos, tá? Só para esperar ver se alguém mais entra e daí a gente inicia.
Oi, pessoal. Quem puder, desliga seu áudio. Vou ver aqui se eu desligo todos. É o do André. Peraí, é o do André. Desativei. Pronto. Buenas noches. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Tudo tranquilo? Tudo bem? Que beleza. Show de bola. Bom, a gente já está vindo já de várias semanas realizando os atendimentos, né, gratuitos coletivos. O pessoal que já está acompanhando semanalmente já sabe como funciona. Quem está aqui a primeira vez não sabe como funciona. A gente faz uma pequena meditação para dentro, um pequeno processo para que a gente interiorize, para que algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que precisa ser elucidado, seja. Aí, quando isso acontecer, basta abrir o microfone e fazer a sua pergunta e a gente inicia um diálogo super legal. Só engasguei um pouquinho aqui. Belo Horizonte está muito seco, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá? Vamos fazer uma respiração profunda. Inspira. O ar.
Passa por todo o seu corpo, libera bem devagar. Inspira mais uma vez. Passa o ar por todo o seu corpo, solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Deixa o ar passar por todo o seu corpo. Solta bem devagar. Se preenche da luz ouro. Se conecta com a verdade que já é você. Violeta, azul, platina, rosa. Em volta de você. Inspira. Solta bem devagar. Inspira. Solta bem devagar. Inspira. O alinhamento de todos os chakras agora. Solta. Se preenche do sol, que é você. Se preenche dessa casa, força de luz, que já é você. O que você precisa saber agora para elucidar alguma questão, para se ver livre de uma definição conhecida como problema, para deixar de repetir algum padrão? O que você precisa saber agora? Quem já quiser, basta clicar para abrir o microfone ou tocar para falar, só passar o dedinho para o lado e a gente pode começar a conversar.
Fiquem à vontade, a gente tem até as 10 horas. Posso falar então, Saulo? Pode, Eu estou esperando para ver se as pessoas falam, para dar espaço. pode. Mas então eu vou começar. Da forma que quiser. Eu tenho lido e pesquisado bastante sobre a iluminação, né? E me parece que existem mais homens iluminados do que mulheres. E é verdade isso, Saulo? Olha, você vai saber mais de homens do que de mulheres. Mas existem várias mulheres. Não sei, talvez por qual motivo elas não se deixam descobrir. É uma curiosidade, porque eu encontrei muito mais homem, aliás, não encontrei mulheres assim para escutar, né? Então, até se você tiver alguma indicação para me passar, porque Tenho, é amiga pessoal minha. E tenho outras também. Vai ser um prazer. Depois é só você me pedir inbox e eu passo para você. Mas fica tranquila que a voz da presença ela é una, plena, presente e única. Ela não tem sexo, tá? Então, se você espera ouvir algo sobre o sagrado ou algo politizado sobre o feminismo, fique tranquila que você não vai ouvir. Absolutamente você não vai ouvir. O que você vai ouvir é exatamente o que nós falamos sempre. Ou, em outra forma de dizer, ou mais elaborado, ou menos elaborado, mais sarcástico, menos sarcástico, mais feliz, menos feliz, mais dramático, menos dramático, em português, em inglês, em francês, ou espanhol, ou qualquer outra língua, ou mas a em hindi, mensagem é né? sempre a mesma. É exatamente a mesma. Exatamente a mesma, sempre. Sempre, sempre. Mas uma coisa interessante, né, que você tocou no ponto, é que, na realidade, a mulher ela vem com um coeficiente espiritual um pouco mais evoluído que o homem. Você percebe que na maioria dos movimentos espiritualistas que acontecem no mundo, seja ele qual for, a gente tem um número muito maior de mulheres do que o de homens. É verdade. E você vê também o sagrado feminino dessas mulheres machucado. E você vê muitos homens que têm o feminino mais aflorado do que o masculino. A questão da sensibilidade espiritual, que também muitos também desbalanceados.
Você percebe o feminino muito forte. Engraçado, né? A gente falar que não vê mulheres, mas a gente só vê mulheres. Né? Realmente, assim, né, em igrejas, por exemplo, né, em templos e tal, a maioria são mulheres. Em qualquer lugar que você vai, igrejas, centros, retiros, É. a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Mas quando pesquisei sobre a iluminação e tal, ou talvez as mulheres não divulgam tanto na internet e tal, mas a maioria são homens que dão satsangs e tal, né? Mas tem muito acontecendo, inclusive com satsangs e com tudo mais, com retiros, satsangs e tudo mais. Umas estão paradas porque estão fazendo um processo de silêncio mesmo, um processo interno, vou colocar entre aspas, pessoal, de silêncio, para se interiorizar cada vez mais, e algumas sim que saem, que falam, que agem, que fazem. O que fica bastante interessante, Thalita, é identificar que a iluminação ela não é apenas a iluminação espiritual, tá? Eu sei que a gente está falando aqui da iluminação espiritual, mas a gente tem vários outros tipos de iluminação, vários outros tipos de propósitos de iluminação em vários seres pelo mundo. Você vai me dizer que Mozart não era iluminado, que Einstein não era iluminado, que Beethoven não era iluminado. Você vai me dizer que Handel não era iluminado, Vivaldi. Você vai me dizer que Galileu não era iluminado, que Sócrates não era, que Pitágoras não era. Interessante. Entende? Então, assim, existe a iluminação, tem a iluminação do coeficiente espiritual, onde você sai dessa roda de karma e você vira um canal de luz para que você se liberte e liberte cada vez mais almas, como se você fosse uma locomotiva, realmente para levar os filhos de volta para o pai. E existem outros tipos de iluminação. Você vai me dizer, por exemplo, que um Ayrton Senna não era iluminado? O que um cara que dirige um carro leva uma nação a fazer, né? Então a gente precisa entender que existem almas e almas e almas que estão aqui para trabalhar algo específico. Muitas delas são iluminadas e nem sempre a iluminação é a iluminação espiritual. Espiritual entende que tudo é espiritual, tá? Mas eu estou dizendo espiritual para ficar de mais simples entendimento, como se houvesse uma diferenciação do que é uma iluminação de Buda e uma iluminação matemática, uma iluminação musical. Interessante. Não tinha pensado nisso. Cada um está aqui para trazer algo. Quando você alcança esse propósito, você cessa essa roda. Algo mais? Por mim, eu falaria muitas, muitas e muitas coisas, mas eu vou deixar espaço para os colegas falarem também. Dá um tempinho, porque aí às vezes se ninguém fala, a gente volta ao nosso bate-papo. Tá bom. Gratidão, querido. Namastê. Obrigado. Pessoal que quiser falar, basta ativar o microfone e dar um oi.
Pessoal, não sei se vocês viram qual que é o evento de hoje, mas ele se chama Atendimento Coletivo, via Zoom. Então, a gente está participando de um atendimento coletivo. Então, se vocês quiserem ligar o microfone e conversar com a gente, fiquem à vontade. Hoje não é satsang, não é meditação, não é nada. Eu estou à disposição de vocês aqui para a gente conversar. Muito aqui. Boa noite. Tudo bem? Sueli! Sueli chegou. Chegou Thalita, chegando. eu tava esperando a Thalita falar, porque eu adoro ouvir as perguntas da Thalita. Saulo, eu não tenho uma pergunta, Então pronto. porque às vezes quando eu penso em perguntar algo, eu lembro do retiro. O quê? Do retiro de carnaval. Mas o que é? Você pensa em perguntar e o que acontece? Acontece que, tirando tudo aquilo que você não é, o que fica? Que pergunta fica? Mas eu queria pedir para você falar um pouco, apesar de eu já ter escutado muito, sobre o processo de tirar a mão do corrimão. Boa! Gostei. Porque Tem mais assim, gente, eu lembro tem mais todos gente os que dias. gostaria, né? Eu lembro todos os dias disso. Pois é, que às vezes quando a gente está no processo de tirar a mão do corrimão, e hoje eu fiz uma conexão com a questão que eu estou passando, né, pessoal, e veio muito claramente o medo de perder o controle, apesar de saber que não existe controle. E você acreditou nisso, Eli? Então, é justamente por isso que eu fiz esse pedido. Eu acho que eu preciso ouvir algo. Você acreditou, Sueli, que não existe controle? Sueli, onde você tá com a cabeça, Sueli? Não existe Vai, tô muda. controle. Saulo, você tá me deixando confusa, assim. Sueli. Não existe controle. Controle é uma ilusão. Mas como assim controle é uma ilusão? Controle é você tentar trazer para o momento presente, para o agora, algo que está lá na frente. E você gera ansiedade com isso. E se algo não sai da forma com que você estava planejando, você se frustra muito. E se sai da forma que você planeja, você fala assim, viu como eu controlo bem as coisas? Quando eu sou o controlador? Soltar a mão do corrimão significa viver da forma que precisa viver aquela situação. Soltar a mão do corrimão significa entrega, significa aceitação. Significa que você precisa deixar com que Deus haja na sua vida. Não é você não tomar decisões, não tomar atitudes e não realizar algo. Isso é você entregar. Isso é você se omitir da responsabilidade de exercer alguma coisa. Você precisa continuar com a autorresponsabilidade para que você colha os frutos que você tem que colher. Né? Então você precisa ser autorresponsável pelo processo. E a partir do momento que você é autorresponsável, você aceita como um presente. Mas não é aceitação. Eu falei sobre isso, né, hoje lá no áudio que eu mandei na Sandra. Não é aceitação, aceitação do, eu aceito tudo. Tudo que vem para mim é bom. Não. Tudo que vem para mim é bom não funciona. Isso daí você está sendo bobo, você está deixando que a vida te leve. Você tá lá cantando lá com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Você está deixando a maré te levar. Ou seja, você não está fluindo. Você está à deriva. São coisas diferentes. Fluir com a vida são os golfinhos, são as tartarugas, são os passarinhos, as formigas. Todos eles fluem com a vida.
Um passarinho que no fundo com a vida, ele está dentro do mar caído morto. Ou ele está esperando que um peixe pule na boca dele para ele se alimentar. E não é isso que acontece. Ele precisa ir o mais alto que ele pode, ele mergulha, ele pega o peixe e ele sai com o peixe na boca e come e se alimenta. Ele é responsável pelo processo dele. Porque ele tem certeza absoluta que a fonte dele não vai secar. Porque quem traz o peixe para a boca dele não é a escolha dele. O peixe está lá para participar desse processo. Cada um tem uma função, cada um tem uma missão, cada um tem um momento, cada um tem um propósito. Qual é o seu propósito agora, Sueli? Eu sei que é uma pergunta retórica, não precisa responder. Mas significa fluir com a vida. Significa escorregar. Se tem um escorregador enorme e maravilhoso te esperando, você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar olhando os outros escorregarem? Você vai ficar olhando todo mundo ter sucesso, todo mundo ter um parceiro, todo mundo ter dinheiro, todo mundo ter família, todo mundo... Olha, eu tô falando só coisas externas, desculpa. Tô confundindo a cabeça de vocês. Vocês vão ficar esperando o quê para se autorrealizarem? Vocês vão... Até quando dentro desse sofrimento? Porque só se sofre quando se nada contra a correnteza. Quando você está a favor, não tem sofrimento. Você está se divertindo, você está vivendo, você está se alimentando, você está se iluminando, você está sendo útil, você está amando, você está prosperando, está numa vida plena, feliz, abundante. Ai, morreu a Safira, morreu. Ai, o Vitor foi embora para São Paulo, foi. Oh, só o que aconteceu. E o que é isso? Isso é algo que você tem que aprender. E esse é um caminho, eu conversei até essa semana, não sei se está online ou não, deixa eu ver. Deixa eu ver pessoas. A Cíntia está aqui? Tá. Tá. Tô aqui. Tá bom. Conversei inclusive com a Cíntia essa semana, Sueli. E eu falei, inclusive, muito sobre isso com ela. Se você não tomar as rédeas da sua vida, alguma coisa vai fazer isso. Algo vai fazer. E você precisa escorregar. Porque você já chegou num ponto, Sueli, que você não volta atrás. Você já viu as máscaras caindo. Você já viu como é que é por detrás do véu. Você vai viver a sua vida sabendo que tudo é uma mentira. Você não volta atrás. Tem aquela frase, né, do Osho. O rio não volta atrás. Mas aí é o que eu falei com a Cíntia, porque não se trata de deixar de ser rio, mas de se tornar oceano. Tá vendo? Eu continuo fazendo piada sem graça. Eu não parei de fazer piada sem graça. Você também não vai parar. Você não precisa ter medo de ser quem você é. Você não precisa ter medo de assumir-se quem você é. Você não precisa ter medo de seguir o que a sua intuição lhe diz. Te falo que medo por medo, ferrado por ferrado, estamos todos vivendo uma vida
onde você não sabe o que vai acontecer. E o que muda nessa história? O que importa o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que vai me ensinar algo. É o que vai me chegar me presenteando para me ensinar algo. Se é bom, se é ruim, se é em cima, se é embaixo, se é preto, se é branco, se é direito, se é esquerda, se é dentro, se é fora. Qual o problema? Agora, enquanto eu deixar a responsabilidade da minha vida nas mãos do destino, nas mãos do universo, nas mãos de terceiros, eles vão continuar comandando sua vida. Sempre. Fica tranquilo. Mas eles vão continuar comandando, quer dizer que você comanda alguma coisa, quem comanda tem controle. Não, se não comanda, você não tem controle. Você é a própria vida. Você é a própria existência. Hoje você manifesta experienciando esse corpo limitado até que você se dê conta de que você não é esse corpo. Eu vou falar quantas vezes forem necessárias que vocês irão morrer. Todos. Até acharem o óculos em cima do rosto e falarem assim: ah, é mesmo, eu já tô morto. Eu não sou esse corpo. Eu tava aqui esse tempo todo e não me dei conta. Você vai entender o que entrega se entregando. Vai entender o que é escorregar escorregando. Vai compreender o que é a gratidão sendo grato. Mas não é gratidão seletiva. É a gratidão do início do fim ou do fim do início. É a gratidão pelo que se é, não pelo que se é grato. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem uma frase, quem tiver com o computador na frente, acho que vai ficar interessante procurar para ler para Sueli agora. Tem uma frase do... Ai meu Deus, é em francês, eu vou falar tudo errado. Guilherme Apollinaire, uma coisa assim. Apollinaire, sei lá. Guilherme Apollinaire, uma coisa assim. É tipo assim, Sueli. E ele disse, salte. E eles responderam, tenho medo. Ele disse, vamos, pule. Eles responderam, não posso, tenho medo. Ele os empurrou e eles voaram. Compreende isso? Você está com medo de cair, mas você tem asa. Você só não se deu conta disso. Você só vai se dar conta quando você precisar bater sua asa, querido. Não adianta eu falar que você tem asa, você olhar no espelho que você tem asa, a outra falar lá que você tem asa, o outro falar que você tem asa. Não vai adiantar.
É o que eu venho falando. Não adianta eu falar que você é o Mickey, que a sua missão é você fazer uma Disneylândia em Rio das Ostras. Você não vai se identificar com isso. Ou você vai procurar de todas as formas se identificar com isso. Você só vai usar sua asa quando você precisar de usar sua asa. Até então é um conceito abstrato. Até a hora que você saltar desse corrimão. Aí você vai ver a sua natureza agir. E o que é isso que a gente está falando o tempo todo aqui? Não é algo para se buscar fora. Não é algo que está longe. É o estado natural do ser. Você só vai descobrir o seu estado natural usando. Porque até então ele vai ser um conceito. Aí você vai falar, todos somos um, namastê, gratidão, ai, eu sou grato por tudo, sim. Eu aceito, aceita. Eu sei que aceita. Não. Estado de graça, eu tô no estado de graça, tá? Até que bata na traseira do seu carro. É uma frequência muito diferente. É uma frequência multidimensional muito diferente. E na realidade, é você. O que é comum a você hoje são as frequências que você colocou durante a sua vida. Você tá atrás de todos esses crivos, de todos esses véus, de todos esses entendimentos, dessas vivências, dessas experiências. As pessoas ainda não se deram conta do que a gente está fazendo, Sueli. Só vão se dar quando acordarem. E quando acordarem, não vai ser tarde demais. Vai ser maravilhoso. É por isso que eu não sou o Saulo. É por isso que eu sou o coletivo. É por isso que eu sou a unidade. Porque quando todos acordarem vai ser tão maravilhoso, que nunca vai ter lugar para um no que não é apenas um. Não existe lugar para individualismo. Não existe lugar para ser chamado de alguma coisa. Só existe o que existe. E você acha que eu esqueci do acarajé? Eu não. Ainda vai fazer um acarajé desperta pra mim. Eu quero. Ai, 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 ai. É mais feijão para descascar. Opa, alguém falou acarajé? Aí já. Olha só o que você tá me aprontando, Saulo. Mas Viu que isso quanto ali? feijão? Eu vou aí esse fim de semana, eu vou ganhar acarajé? E aí, Brunão? Bom, Sal. Eu tô. Só não esquecer seu queijo não, tá? Acho bom. Tá feliz, gente. Tá toda cambista fazendo trocas agora de acarajé por queijos. Esse povo. Que é isso? E aí, pessoal? Sueli, tá respondido, querida?
Tá respondido. Valeu, obrigada. Retire-se. Deixa entrar. Vai entrar o que precisa entrar. Vai sair o que precisa sair. Pessoal que não está conversando, coloca o microfone no mute, por favor. Pessoal que a gente ainda tem espaço para conversar mais um pouco, ainda temos alguns minutos. Vou falar um pouquinho. Oi! Sueli. Acho que essa dificuldade não é só sua, de soltar a mão do corrimão. Conversei muito com o Saulo a respeito essa semana. Compartilho com você do mesmo desafio e percebo que a gente cai na pegadinha da mente constante e até nas melhores causas, assim, do controle. Até quando a gente acha que não está controlando. Nas causas mais nobres, até espirituais. Principalmente nas espirituais, né? Impressionante. E aí o que eu tenho percebido a cada momento é que a gente tem que estar presente mesmo na fluência. Porque o que não flui mostra essa direção, né? Do que é o nosso caminho, do que é a nossa trajetória em direção ao mar mesmo, né? Que começa a engatar, que começa a trupicar, a gaguejar, é porque ele já tem sinais de que não tá na fluência, não tá no natural, não tá no espontâneo. E é assim que eu tenho tentado seguir, assim, em direção a esse soltar a mão do corrimão. Porque o Saulo fala muito subjetivamente, né? E para mim é difícil isso. E eu fico o tempo todo na fala dele procurando, tá, mas e na prática? Tá, não, mas e na prática? Como que eu vou aplicar isso na prática? Você viu que hoje eu respondi uma pergunta de colocar o mantra eu sou existência, eu sou consciência, eu sou bem-aventurança na prática? Uhum. É dessa forma. Só que, imagina que você tem todo um caminho que você precisa trilhar. Imagina que você tem todo um castelo que você precisa construir. Iluminação, querida, não é algo que se consegue, não é um desafio, não é algo aonde se chegar. Primeiro que você já é. Você só não precisou usar, ainda, igualzinho as asinhas que eu estava contando para a Sueli. Você tem asa. Só na hora que você precisar de voar que você vai ver que você tem asa. Até então é um conceito abstrato de que alguém falou que viu uma asa, você sentiu uma vez que tinha uma asa, alguém disse que talvez você poderia ter uma asa, alguém virou para você e falou assim, nossa, que passarinho é legal, você olha, passarinhos tem asa. Fica aquele conceitozinho subjetivo na sua mente, mas você só vai saber que tem asa quando você estiver caindo. E aí você vai lembrar que tem asa e você vai voar. Não existe mérito algum, não existe merecimento algum em alguém que subiu uma montanha carregada nas costas. Não existe, principalmente para a espiritualidade, por que estar ajudando, confabulando, instruindo alguém que está querendo passar a perna em um processo espiritual. Estou falando dessa forma, para ficar bastante claro, já que às vezes é muito subjetivo.
E por que é subjetivo? É subjetivo porque o meu trabalho não é aqui embaixo. E ele não pode ser aqui embaixo. Porque se ele for aqui embaixo, você vai ganhar. E você sabe quem quer ganhar isso? É a mente. Quem quer ganhar, quem quer abrir o cofre, quem quer se libertar, é a mente. Porque o ser que você é já é livre. E ele sabe disso. Ele não precisa de absolutamente nada. Ele já é a própria liberdade. Ele já é a própria vida. Ele já é o próprio caminho. Ele já é a própria verdade. Ele é a jornada. Ele é a consciência. Ele é a bem-aventurança. Ele é isso. Só que eu não vou dar a chave do galinheiro para a raposa. Não vou. Porque se eu fizer isso, acontece algo muito sério. Primeiro, você achar que está desperto. Segundo, você ter certeza que está desperto. Terceiro, você ter certeza absoluta de que não há nada a se fazer, porque você já é a sua própria jornada e o seu caminho. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você lutar, inclusive para escalar uma montanha que não existe, mais você vai se iludir. Mais você vai continuar indo atrás de algo que não existe, que é ilusório. É ilusório. Todos os conceitos da mente, aí eu vou repetir, eu falei para você isso, depois eu comecei a falar para mais pessoas. A primeira vez que eu falei para você. A mente, ela só vai criar resultado limitado. Não importa o quão majestoso, grande, sensacional, Mega Master Blaster seja o evento que você estiver imaginando na sua cabeça, ele é limitado. Ele sempre vai ser limitado. Ele vai ser limitado assim como os números são infinitos. Você vai chegar no 5, eu vou falar tem um 6. Você vai chegar no 7, eu vou falar tem um 8. Você vai chegar no 1.489.570. Eu vou chegar no 1.450.000. Tem sempre um depois. É infinito. É ilimitado. Expectativa, medo, ansiedade. É só parar de fazer o que está fazendo. É só parar de fazer o que está fazendo. Ah, mas eu não estou fazendo nada, não. Você está assim. Você está lutando. Você está indo atrás de algo que é uma ilusão. Mas como assim uma ilusão? É uma ilusão criada pela sua mente. Um caminho construído dentro dos véus de Maia, onde você acha que precisa percorrer para chegar onde já está. Imagina você, que eu vou falar de uma forma bem clara e bem objetiva o que alguém precisa fazer. Que mérito tem essa pessoa? Que esforço houve? Que entrega houve? Que aceitação que houve? Que gratidão houve? Que quebra de padrão houve? Essa pessoa realmente saiu da roda de samsara ou ela está passando a perna até na própria existência? Você precisa sair, não eu. É por isso que se chama autorrealização. Não é subjetivo. Não é para você ouvir. O comando não é para você.
Não é para você que acha que é você. É para você de verdade. E se você se permitir escutar, isso eu tenho falado com muita gente, tá? Não é só com algumas pessoas que acham que são especiais, não. Que eu falo A, as pessoas escutam B, C, D, E, F, G, H. Tenta escutar o que eu tô falando sem entender, sem decodificar, sem achar estranho, sem achar certo, sem achar errado. Tenta só escutar. Só escutar. Se eu falo assim, um coco cai do coqueiro, acabou. Caiu. Não tem nenhuma outra ação. Não tem nenhum outro interesse. Isso não quer dizer nada. Simplesmente é o coco caiu do coqueiro. Só que o que a mente faz? Será que ele caiu antes ou depois? Será que ele acertou alguém? Será que ele estava maduro? Será que tinha água? Aonde estava esse coqueiro? Esse coco era grande? Será que eu posso pegar essa água e tomar? Será que não? Não, acho melhor não. Não. Será que alguém pegou? Será que alguém não pegou? Por que será que o coco caiu? Será que estava ventando? Não, estava chovendo. Não, estava sol demais. Dá para escutar somente que o coco caiu do coqueiro? Só isso. Esse é o trabalho. Quando eu falei sobre a prosperidade na última semana, eu falei assim, se quando eu falo prosperidade você imagina dinheiro, você não entendeu o que é prosperidade. Imagina somente isso. O coco caiu do coqueiro. Conseguiu? É só isso. O que isso quer dizer, não importa. Por que foi falado isso? Não importa. Então entende que quando eu falo relaxa, é para você parar de fazer o que você está fazendo. Não ficou simples? Não existe subjetividade. Percebe que eu estou levando vocês a um estado de consciência onde você começa a entender que simplesmente um coco que cai do coqueiro é um coco que caiu. Prazer. Mas isso é muito simples. É. Assim como um pássaro bateu suas asas. Assim como o rio fluir por entre as pedras. Assim como a galinha cacarejar. Assim como o vento balançar a árvore. Tudo o que se busca por trás do coco que simplesmente caiu é querer produzir resultados limitados em cima do que é ilimitado. Quando você vira uma coisa e essa coisa for apenas aquela coisa, vocês vão entender do que eu estou falando. Existe alguma subjetividade quando eu falo enquanto você estiver cortando uma cenoura, esteja cortando uma cenoura? Nenhuma.
Quem cria a luta é a mente. É vazio. É neutro. É zero. Eu vi alguém atravessando a rua hoje. Que rua? Quem? Era homem, mulher, criança, em cima, embaixo? Que louco. Parará, parará, parará. Olha que tanto de ruído que tem. Só vai existir subjetividade se você estiver procurando alguma coisa para decodificar. Aí você fica brigando, lutando, procurando, querendo entender aonde está aquele ponto. Só que na realidade não existe ponto. Toda a malha construída, ela está construída sobre você e sobre toda a sociedade. Sai dessa malha. Mas como você sai? Você precisa sair por você. Existem caminhos. E esses caminhos vão sendo percebidos quando você começa a escutar que o coco caiu do coqueiro. Não é isso? Exatamente. Estamos sofrendo por quê? Para que a gente está sofrendo? A gente quer ganhar. A gente quer ganhar esse jogo. A gente quer ser vitorioso. A gente quer levantar um troféu. A gente quer chegar. Só que é o contrário. Esse jogo só ganha quem perde. Só quem perde. Gratidão, querida, pela sua pergunta. Pessoal, são 10h04. Eu vou encerrar muito em breve. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui as pessoas. Deixa eu dar uma olhada para pessoas. Bom, pessoal,
vou então encerrar o atendimento de hoje. Amanhã tem satsang presencial em Belo Horizonte, 9 horas da noite. Também transmitiremos via Zoom, para quem quiser tentar compreender um pouco mais sobre esses códigos abstratos do corpo caindo. Vamos ter satsang amanhã. E não tenho a menor ideia, como sempre. Não, às vezes eu até sei o tema, mas eu nunca sei o que vai ser. Mas vai ser maravilhoso, tenho certeza. Ou não. Vai ser sempre interessante. Tenho certeza disso. Vai ser sempre interessante. Sempre um ponto a se pensar assim, o que será que ele está querendo dizer com isso? Aonde será que ele está querendo chegar? Por que ele está me enrolando nessa pergunta? Essas coisas estão muito subjetivas. Queridos, eu vou colocar uma musiquinha pra gente ser feliz, como sempre. E vou mandar uma energia boa para cada um que se permitir, abrir seu coração, fiquem à vontade. Nós vamos visitar vocês durante a musiquinha. E depois a gente encerra, tá bem? Muita gratidão a todos.